Ela não é uma criança planejada assim em laboratório, ela é normal, porque é genético. Entenderam, né? Quem mais, gente? Muito obrigada pela sua participação. Quem mais? Eu, Vamos lá, galera. Pode falar. Ai, Ela gente, tem tanta gente agradeceu. aqui. Ah, imagina, eu que sou grata. Isso que é legal, né? Nossa, mas também dá um frio na barriga a gente saber que deve ter umas 20 pessoas só num um único microfone, tá ligado? Numa única casa. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, quando a gente fala de arte, a gente está falando de literatura. Você fala assim, professora, eu não gosto de nada de arte. Mó mentiroso, mano. Vou usar essa expressão mesmo. Mó mentiroso. Não é possível que uma pessoa na face da Terra não goste de arte. Vai gostar, nem que seja de um pedacinho dela, mas gosta. O ser humano não vive sem arte, sabe por quê? Porque a arte está ligada às emoções. E a gente é uma porcentagem enorme de emoções, né? E a arte, ela serve para quê? Para colocar as emoções, externar as emoções, trazer sentido às emoções, trazer sentido aos conflitos emocionais, aos conflitos internos, fazer com que a gente se melhore cada dia, fazer com que a gente tenha um olhar crítico sobre a sociedade, e aí entra outras questões, né? Vamos falar desse olhar crítico daqui a pouco. Bom, a gente separou para vocês uma música aí que tá nesse livrinho Aprender Sempre. Falando nesse livrinho, pós essa aula, as 2h30 eu já deixei lá para disparar enquanto automático, assim, para disparar automático um formulário. Quando vocês abrirem o formulário, vocês terão acesso a esse livrinho, né? A gente fez um Padlet só para colocar esse livrinho lá para vocês. Vocês terão acesso a esse livrinho. E aí eu também fiz um print das questões que vão ser necessárias, das questões que vão ser necessárias para que vocês façam. Gente, muito simples, muito fácil. No entanto, serão perguntas abertas. Isso significa dizer que vocês vão ter que digitar. E, por favor, galera, não me coloque uma letrinha, um símbolo lá e faz de conta que você entregou. Porque, eu acho que eu vou falar diretamente com os pais. Eu acho que eu vou até pular aquela coisa de esperar, de não sei o que lá. Porque é muito simples para ser feito, muito tranquilo e todo mundo do IRVAN, do primeiro ano, tem possibilidade de executar. Agora vamos lá, tá lá nesse livrinho, o rap da língua portuguesa, a linguagem e ritmo. Eu gostaria de pedir para alguém fazer a leitura. Pode ser a Estela, claro, mas a gente está aqui com 30 e tantos alunos. Pode ser qualquer um de vocês. Se vocês conseguirem enxergar daí, né? Porque vai ter que abrir a tela para poder ter uma visibilidade melhor. Alguém se habilita? Eu amaria isso. Ô, mano, vocês me devem, porque eu sou legal. Alguém Posso lê aí ler. o poema? Vai lá, Isa. Calma aí. Você é personagem principal do texto e do contexto. É só abrir a janela para os mundos de linguagens, todos modos de interagir. Calma aí. Interagir com o mundo e sua multiplicidade. O cinema, o trabalho, a televisão, a música, a linguagem e toda sua validade. E para ficar mais bacana, a interdisciplinaridade. Interaja com os elementos, ampliando seus conhecimentos. Usar a língua para afiar todo seu ser, oralidade, leitura, escrita, ajuda a fazer quem somos, pois são as práticas com quais lidamos. Nós crescemos com a língua que usamos.
Eu erro, tu eras. Nós erramos. Errar não é pecado. É, na verdade, tentativa de aprendizado. Ai, Pronto, professora. gente. Ai, meu coração. Tá ligado quando seu coração fica quentinho de felicidade? Esse é o momento. Obrigada, Isa, pela sua De participação. nada. Cara, tá vendo, galera? É assim que se faz. Fala, Isa, é assim que se faz. A Isa leu o rap da língua portuguesa. Se a gente estivesse em sala, a gente ia fazer rap, mas a gente ia fazer junto, né? Eu sei que se eu pedir para abrir o microfone aqui, tipo, 10 no máximo vão abrir, os outros vão ficar dando uma congelada na gente, não é nem risada, é uma congelada na gente. Mas, então, pensando em como fazer isso ficar um pouquinho dinâmico, a gente fez um vídeo rapidinho para vocês, usando aquele avatarzinho que eu costumo usar, vocês estão ligados? Né? Fazendo uma leitura interativa do rap da língua portuguesa. Vocês estão ouvindo? É importante saber. Prontinho, galera? Sim. Beleza. Então, vocês tiveram acesso aí, eu espero que os 30 e as 32 alunos presentes tenham visto que o que, gente? Que a gente fez uma leitura estilo professor Welma, do rap da língua portuguesa. E ele começa falando que você é a personagem principal do texto e do contexto. A pergunta é, você quem? Vocês manjam? Quem é que pode abrir a janela para o mundo da linguagem? Quem é que pode interagir com o mundo e suas múltiplas variedades, opções como cinema, opções como o trabalho, que é o meu caso, como a TV, como a música, o musical que foi dito pela aluna. Quem é essa pessoa, gente, que pode trabalhar a linguagem em toda a sua variedade linguística? Quem é? Vocês manjam? Se não quiser abrir o microfone, é só digitar no chat aqui. Quem é? De quem nós estamos falando? Professora, nós estamos falando sobre a língua portuguesa. Nós estamos falando, ela é o nosso objeto de análise. Mas quem é o personagem principal que vai tratar com ela? Todo mundo. Todo mundo. Quem falou? A Márcia? Não, a Nicole? Não, é. Nicole, todo mundo quem? A questão de língua portuguesa, todos os países lusitanos que trabalham com arte. Nossa, você foi muito, 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 muito abrangente. Eu amei a sua resposta. Culta 2. Eu amo a Estela. Tá certo, né? Olha a referência aí. Então vamos lá. Todo mundo quem? Todo mundo que é uma pessoa que é capacitada para ler. Toda pessoa que pode ter acesso à leitura. Todo mundo quem? No nosso caso aqui, o estudante, o leitor. Todo mundo você. Todo mundo eu. Todo mundo você. Eu queria falar você mais uma vez, colocar minha mãozinha, sabe? Todo mundo você. Vai dar um efeito ótimo na hora da gente ver a gravação. Todo mundo você. Beleza? Vamos lá. Qual que é a diferença desse texto que a gente ouviu a Isa ler? Ouviu uma leitura em rap? O pessoal que ama rap que me desculpe, tá? Para um texto jornalístico, vocês manjam? A professora, não tem nada a ver com texto jornalístico esse negócio aí. Tá, não tem. Mas por quê? Sabe aquela aula lá que eu gosto que vocês falem? Essa é a aula que eu gosto que vocês falem. Qualquer coisa. Como diz a música, eu erro, tu erras e nós erramos. Errar não é pecado, é, na verdade, tentativa de aprendizado. Ai, gente, eu amei essa parte. Errar não é pecado. Vamos lá. Qual é a diferença desse texto para um texto jornalístico, gente?
Vamos lá, a gente tem pouco tempo de aula. Me ajuda aí. Professora, a diferença é que do texto que eu li é um texto de um jornal. Ah, esqueci como é. Que gracinha. A diferença é que eu li, um fala sobre o rap e o texto da notícia do jornal fala só que passa nos jornais, fala só sobre os jornais. Então tá. É isso aí. O texto é informal, mas a gente vai melhorar esse resumo, tá bom? A gente vai deixar ele mais específico. O rap, ou essa leitura aqui, não é uma leitura jornalística, porque é uma leitura literária. Tudo que é literário tem a ver com emoções. Vocês estão escrevendo aqui no chat, muito obrigada pela sua participação, e eu quero que os outros também participem. Vai sarcasmo aqui, porque todo mundo tem dedinho, né? Para digitar, digitam na aula ao vivo o tempo todo, tu chama lá o cara tá com o celular na mão. Agora que o celular tem que ser usado, o camarada fica quieto, velho, olha isso. Mas vamos lá. Esse texto, ele é um texto que tem uma característica de entretenimento, embora ele passe uma mensagem, mas é de entretenimento. O texto jornalístico, ele tem a ideia de trazer um fato, algo real, algo concreto. Beleza? Vamos lá. Aí a gente divide os dois em textos literários e não literários. Não é esse assunto novidade para nenhum de vocês. Só eu, enquanto a gente estava lá no mês de março, eu já falei sobre isso umas 3 vezes, só eu. Nesse ano. Fora os outros anos que, como é uma habilidade de percurso, você vê isso as séries passadas. Eu nem sei qual série que a gente começa, mas é muito cedinho. Na verdade, a gente começa desde sempre, né? Por quê? Porque texto literário pode ser uma fábula. Todo mundo aprende fábula lá no 5º ano do ensino fundamental, né? A gente sabe que tem uma moral, etc. É a fábula. É o texto que é narrativo, como está escrito aí, ó. É o texto poético, é um texto artístico. Já o jornal é um texto não literário. Qual a função, né? Qual que é o objetivo desse texto? A informação e com objetividade, nada de ficar enfirulando, não. Por exemplo, vamos colocar em prática aqui. Se a gente fosse falar da pandemia agora e a escola, o jornal diz assim, em 8 de setembro, as escolas abrirão parcialmente. Então, esse é o jornal. Em 8 de setembro, as escolas abrirão parcialmente. O texto, esse é o texto não literário. O texto literário, oh meu Deus, em 8 de setembro haverá um caos. O governo diz que as escolas abrirão parcialmente. O que é parcialmente? Parcialmente é o quê? É colocar uma corda no meu pescoço. Então, o texto literário ele vai trazer toda essa, sabe, essa sobrecarga e colocar. Ele vai jogar, não importa a sua interpretação sobre isso. Já o texto jornalístico, ele tem sim o objetivo de transmitir um dado, uma coisa concreta. Beleza? Final da primeira aula. Eu queria que você colocasse ok aqui, se você entendeu essa primeira. Por favor, gente. Ok, são 2 letras. Márcia, Andressa, Maria Clara, Kaique, Fernanda, Amanda, Fernanda, Ian, Rafael. Muito bem, valeu. Mais ou menos, Guerino. Beleza. Eu vou me colocar à disposição. Se você precisar de mim, eu vou entregar o formulário, 2h30 vai estar lá no seu Classroom. Se você precisar de mim, se você mesmo lendo lá não compreender, eu estou à disposição. Gente, eu sempre estou à disposição. A galera que tem o costume de me mandar mensagem sabe que mandou,
Se eu não estou respondendo, é porque eu estou respondendo outro aluno, mas é uma coisa muito rápida. Essa coisa aqui do ensino remoto, ele tem trazido isso para a gente, sabe? E eu me coloco à disposição para que qualquer dúvida nesse sentido seja sanada. Em resumo, o objetivo da aula é fazer com que você leia, no caso a Isa leu pra gente, nos leu não, leu pra gente. A gente fez uma interpretação textual, ou seja, a gente compreendeu que o rap da língua portuguesa fala que a gente quando será do segundo? É hoje, Lohane, a aula do segundo ano. A gente fez uma interpretação textual, nos colocando enquanto leitores, né? O rap, ele fala isso, que eu e você a gente erra assim, porque faz parte da aprendizagem. E aproveitando o quê? O repertório cultural de vocês. Por isso que eu perguntei, do que você gosta? Ah, eu gosto de cinema, você gosta de arte. Ah, eu gosto de ouvir tal gênero musical, sertanejo, como foi dito. Você gosta de arte, né? Você gosta de texto literário. Vamos lá, segunda aula. Acabou a primeira, vamos para a segunda. Qual que é o objetivo dessa aula? Que tem pelo nome a palavra poética. As duas estão ligadas. É uma sequência. Firmeza, vai uma, vai outra. Vai uma, vai outra. Qual que é o objetivo da aula? Promover a leitura de poemas e a sensibilização ao texto poético, estimulando a percepção dos efeitos de sentidos produzidos pela linguagem poética. Professora, o que você leu aí? Eu li que ou a gente se sensibiliza com a leitura poética, ou a gente não é gente. Esse é o objetivo da aula. Porque é necessário que o ser humano ele tenha sensibilidade para viver em sociedade. Nada melhor como uma empatia. Não é verdade? Por que será que fulano de tal da sua família agiu daquele jeito grosseiro em determinado momento? Nada melhor como a inteligência emocional para lidar com as questões. E nós somos seres relacionáveis, a gente precisa disso. A gente precisa, gente, de poesia, a gente precisa disso, saltando nos nossos poros. É por isso que a gente recorre à música, né? Colocou lá, vai fazer suas coisinhas. Tem gente que só estuda ouvindo música. Eu não consigo, mas eu super admiro quem só estuda ouvindo música, coloca lá o fone lá no último. Eu não consigo, mas eu super admiro e por aí vai. Aí tá para vocês esse poema. Esse é o meu poema preferido e em todas as aulas da primeira série eu já declamei esse poema. É o meu poema literalmente preferido. Eu me emociono toda vez que a gente fala sobre esse poema, porque ele vai tratar de questões de desigualdade social. E se tratando disso, eu tenho bastante sensibilidade, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quem escreveu foi Manuel Bandeira. O bicho. Vamos lá. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Ele engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. É só para mim que esse poema engana? Só me enganou? Quando eu li a primeira vez, eu achei que ele estava falando do quê, gente? Lá na primeira estrofe, você acha que ele está falando de quem? Escreve aqui, gente, você tem dedinho. De um animal, Andressa, muito bem. De algum animal, perfeito. Um guaxinim. Se tá catando comida, entendo sua colocação, Eduardo. Entendi. Você acha que tá ali envolto, né? Pois é, eu também achava. Eu achava que era um cachorro, alguma coisa assim, né? E na verdade, o poema lá no final, ele vai dizer que o bicho se trata de gente como a gente. Esse poema ele foi escrito, gente, em 1947. Tem tempo, não tem? Pra caramba. A pergunta pra gente. É desatualizado esse poema? É, Rian? Será que é Isa? Não, não.
Eu não sei você, não sei como que é a sua região, não sei como que é. Eu moro em casa. Na minha rua, a minha rua é muito antiga, né? É uma das ruas primeiras aqui do bairro, muito antiga assim, entre aspas. E quando eu era menor, a gente que morava aqui próximo, né? A gente ia para o centro da cidade e eu me sensibilizava, eu chorava quando eu via os moradores de rua, quando eu via as pessoas em situação de vulnerabilidade, quando eu via os usuários de droga. Era muito distante de mim. Mesmo eu morando no extremo leste da periferia, era muito longe de mim. Agora, não sei se vocês também, se é assim com vocês aí, mas o tanto de moradores de rua que tem aqui próximo, só na minha rua que moram aqui de vez em quando, que eles acampam, né? Eles residem, daqui a pouco estão em outro lugar, mas sempre tem. Na de vocês também tem sido assim? Na região de vocês, vocês têm visto muito mais moradores de rua do que quando há anos atrás era só na região central de São Paulo? Vocês têm visto? Ou não? Só eu? Não tem nenhum morador de. Ah, do Eduardo não tem, Rafael tem. Pois é. Não tinha, gente. Pois é. Aqui tá meio mesclado, né? Mas tem bastante. Tem bastante. Tem uma galera falando que sim. Na sua escola antiga tinha um viaduto e lá tinha bastante. Pois é. Com isso, a gente para refletir que a desigualdade social ela tá tão grande, ela tá tão grande, e ela veio a ser impulsionada aos olhares todos agora com criticidade na pandemia, né? Em que você tem aí um monte de gente e a gente está num país que tem acesso à tecnologia, porém a tecnologia não é para todo mundo. Eu vou abrir um parênteses, eu não estou falando especificamente da nossa escola, eu estou falando do Brasil, sabe? E aí a gente vê o quanto isso é crítico, o quanto isso tem que ser melhorado, tem que ser pensado. Não apenas pelos políticos, mas por nós mesmos. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, eu acho que você e eu, a gente pode fazer o seguinte, um favor para a sociedade, estudar e não ser morador de rua. Já começa. Falar, professora, você está tirando eu, morador de rua? Uma vez eu estava no Extra aqui de Guaianazes, eu creio que todos vocês conhecem, e aí, na saída dele indo para o carro, um aluno me chamou. E ele estava muito sujo. E ele disse que ele estava morando na rua. Então, entre outras coisas, né, que não vem ao caso, e me falou porque foi para lá e tal. Mas o que eu digo para vocês é que tem coisas que estão na nossa responsabilidade. É sua responsabilidade ser melhor. É sua responsabilidade gerar uma renda mais top do que os seus pais, porque você tem mais acesso ao que eles não tiveram. Aí você fala, nossa, professora, minha responsabilidade hoje agora? Hoje agora não, hoje agora você planta, porque no futuro você colhe, e aí você distribui entre os seus. Sacaram? Volta aqui pro poema. O nome do poema é O Bicho. Tem quantas estrofes aqui, gente? Conta comigo aí. Coloca aí no chat, já que vocês não querem falar. Eu vou surtar aqui se vocês não falarem. Eu vou surtar, hein, mano? Quantas estrofes tem, gente? Vocês lembram que é estrofe, né? Muito bem, isso mesmo. Tem quanto, gente? 3? Será? 4? 4? 4? Beleza, vamos lá. Você tem do vi ontem um bicho até catando comida entre os detritos da primeira estrofe, uma. Você tem de quando até voracidade, duas. Você tem de o bicho até rato, três. E você tem uma única frase que se constitui numa estrofe, quatro. Então aqui nós estamos em 4 estrofes. Vai haver para vocês lá no formulário a seguinte proposta. A seguinte proposta. Olha que legal, gente, já está terminando a aula. Olha que bacana. Não sei se para você tem sido um momento oportuno, um momento positivo, mas eu já agradeço de coração a sua participação, porque para mim é. Para mim é, eu sinto muita falta de vocês. Eu vou até ficar emocionada, então é melhor voltar aqui pro bicho.
tá? Firmeza. Vou colocar aqui para o bicho e dizer resumir que é muito importante a sua participação, tá? Vai ter lá para vocês uma atividade desse livrinho, daquele lá, desse azulzinho aí, Aprender Sempre. Daqui 4 minutos já o Cleson já vai disparar para vocês. E lá vai estar pedindo para que vocês façam uma tira. Tira é aquilo de desenho em quadrinhos, sabe? Não é uma história em quadrinhos, porque a tira, ela é pequenina. Firmeza? Ela é pequenina. Então, vocês vão ter acesso a essa pergunta, que vai pedir para que vocês façam uma tira. Que desenhem a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira e a quarta estrofe. E não façam uso da palavra dita, da palavra escrita. O que você precisa fazer é apenas uso de imagem. Ai, professora, mas eu não sei desenhar. Eu também não, gente. Mas a gente tenta, sabe? Ah, eu não sei. Tenta. Ah, professora, mas eu prefiro fazer no celular. Eu acho que se eu procurar umas imagens vai ficar legal. Faça, beleza? Mas as suas imagens e o seu desenho e o seu texto por imagem, porque mais uma vez, lembra que eu também já falei isso para vocês, imagem é texto. Imagem é texto, galera. Então, vocês vão fazer lá 4 tirinhas, cada uma relacionada a essa estrofe. Então, ele começa aqui. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Você vai desenhar algo relacionado a isso e assim por diante. Firmeza? Eu agradeço a sua participação e aqui eu vou colocar um acréscimo. É uma leitura do poema aí, ó, em forma de imagem. Um homem. E para finalizar, a minha gratidão está aqui imensa, verídica, de verdade, para com a sua participação. Mas eu quero que antes de você sair, você coloque uma palavra sobre essa aula aí. Uma palavra, não precisa escrever uma frase, não. Uma única palavra. O que você achou dessa aula? Bota aí pra gente. Aí você já bota e já pode ir. Um beijo no seu coração. Eu vou entrar em contato com vocês, beleza? Eu entro em contato com vocês. Via líderes, eu amo vocês, líderes. Amo vocês, primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D. Galera do primeiro B, cuidado para não deixar de passar as informações. O pessoal tá ficando meio bravo comigo. E eu sou uma coordenadora tão light que se não fosse Elaine, meu Deus do céu. Eu amo a Elaine. Elaine, quando você vê isso, eu te amo. Obrigada por ser uma coordenadora excepcional. Mas passem as informações, isso é muito importante. Eu sou grata, porque vocês me ouviram falar sobre linguagem literária e não literária. E aí, de maneira literária, eu quero dizer para vocês, I love you, babies. Um beijo no coração. Vocês já podem ir saindo, tá bom? Vocês também, fiquem bem. Beijo. Beijo. O tom intimidante em